44 milhões de reais. Ah, não tem país que aguenta. 44 milhões de reais em horas extras. Um deputado federal sai do país 102 mil reais por mês. Agora, num país que tem 513, senador, 125 mil reais por mês, num país que tem 81, e na situação do nosso, que falta dinheiro em todos os lugares que você vai nesse país, dentro do setor público, se falta dinheiro, na saúde, na educação, 513, não dá. Aí não tem cofre que aguenta, não tem cofre público que aguenta uma carga dessa. Reformar essa política, guerreiros. Vamos reformar, vamos cortar gasto nesse país. Vamos cortar gasto nesse país. O dinheiro está sendo queimado nesse país. Isso é uma coisa inaceitável num país das condições da nossa. Porque nós vamos ter que nos oferecer a esse país. Para cortar gasto, vamos ter que nos oferecer a ele e para alavancar a produção do país, aumentar a geração de emprego. Então nós vamos ter que nos oferecer a esse país. Agora, a não ser que vocês queiram se oferecer ao país, lutar e até mesmo se sacrificar para desenvolver o país e deixar a turma lá, 513. Aí depois ele ainda sai, pegando o nosso dinheiro suado, pagando passagem para a namorada, indo em festa de peão no boiadeiro, o nosso dinheiro suado. Aí é a escolha de vocês, irmão. Mas eu, na minha convicção, eu prefiro causar baixa nesse número de políticos que tem nesse país, porque eu acho que é uma avalanche em cima dos cofres públicos. É gente demais também para serviço de menos. Essa é a minha convicção e eu gostaria que vocês pensassem muito bem nisso. Redução de jornada de trabalho, erro de novo, guerreiros, erro de novo. Isso é errado. O setor privado desse país, ele é asfixiado por cargas tributárias. Ele é muito asfixiado por cargas tributárias e, acima de tudo, por direitos trabalhistas. E aqui quem fala, guerreiros, não é empregador, aqui é mão de obra. É que comigo a verdade não merece castigo. Pois eu acho que o setor privado desse país é asfixiado de carga tributária e leis trabalhistas. Vou discutir isso lá na frente, na algema Constituição, porque a Constituição desse país algemou o país. Essa é a minha convicção. Ela algemou, ela apertou o Estado e o setor privado, tudo ao mesmo tempo. E quem tem o poder de desalgemar esse país? Quem tem o poder? Só nós, cidadãos brasileiros. Agora, se nós ficarmos com essa postura de ficar com as costas viradas para o país, aí está complicado, guerreiros. Está complicado, porque nós vamos ter que nos oferecer a esse país. Esse país está preso. E quem prendeu? Nós, política e Constituição. São as três algemas que prendem esse país. E o que nós vamos ter que fazer? O que nós vamos ter que fazer nesse país? Nós vamos ter que fazer reforma. Porque essa é a chave que abre essas algemas. E quem tem o poder da chave em mãos? Nós, cidadãos brasileiros. Porque a Constituição já diz tudo. Leis. Então só nós, o maior poder do país, temos condições de mexer lá. Só nós temos condições de mudá-la. Agora, se nós não nos empenharmos, se nós não nos oferecermos, se nós não formos patriotas, se nós ficamos preocupados em pensar a curto prazo, nós não vamos desalgemar. Agora, muitos poderão pagar até mesmo com a própria vida, porque a violência nesse país não está perdoando ninguém. Continuando falando da algema política, nós temos um comportamento que eu não sou favorável a esse tipo de comportamento. Quando se acontece um escândalo, exemplo desse escândalo que aconteceu em Brasília, então, muitas das vezes a gente aborda as pessoas na rua e fala para elas: você viu o escândalo que aconteceu lá em Brasília? Então nós, cidadãos brasileiros, temos esse costume. E eu falo que eu estou dentro da massa. Aí nós respondemos assim: nesse país todo político é ladrão. Esse
é o costume que nós temos de fazer esse pré-julgamento. Não é justo. Não é justo porque não conhecemos a todos. Não é justo. É a mesma coisa. Eu moro num bairro pobre de periferia. É justo uma pessoa apontar o dedo para a periferia e falar: todos que moram naquela favela são traficantes. Espera aí. Cada um na sua função. Eu levanto cedo e dou um duro danado nesse país. Cada um na sua função. Então eu acho que não é justo a gente ficar fazendo pré-julgamento, apesar dos erros que eles cometem nesse país, dos populismos irresponsáveis. Eu acho que não é justo a gente dizer que todos são ladrões, porque não conhecemos a todos. Esses que a imprensa mostra aí pra gente, esses sim, esses a gente podemos fazer julgamento deles. Então, mas os outros, nós não conhecemos, então não é justo que nós façamos pré-julgamento, porque a gente tem que dar nome aos bois, mas aos bois certos. Não é justo a gente fazer pré-julgamento. Como eu acabei de ressaltar, eu moro num bairro pobre, então não é justo uma pessoa apontar o dedo para lá e falar que eu sou um traficante, porque tem tráfico na periferia. Não, eu levanto cedo e dou um duro danado nesse país. Então nós temos que aprender a usar o nosso conceito de justiça. Aprender a prevalecer a justiça conforme ela precisa ser prevalecida. Vamos ser mais preocupados em fazer prevalecer a justiça. Vamos parar com esse negócio de fazer pré-julgamento. Eu acho legal quando eu encontro assim um cidadão assim que diz ser eleitor de um determinado político, porém não tem acusação nenhuma pesando sobre esse político. Então, muitas vezes eu abordo esse assunto e ele fala: mas todos são ladrão. Eu falo: então quer dizer então que esse político que você apoia é ladrão? Aí ele já fica um pouco sem graça e quer desconversar. Eu falo: não, irmão, nós temos que aprender a usar o consenso de justiça. Olha, eu nunca vi uma acusação pesada sobre o Fernando Henrique, então não posso falar que ele é ladrão. Porque, mas se eu falar que todos são, ele é. Eu não vi nenhum pesar em cima do Lula, então não é justo eu falar que todos são ladrão, porque se eu falar que todos é, então ele é também. Não, cada qual na sua função, cada qual no seu lugar. Então, irmãos, essa política brasileira, sem sombra de dúvida, ao meu ver, ela gera populismo irresponsável nesse país, ela alimenta indiferença entre classes, e para nós resolvermos os problemas desse país, nós vamos ter que ser unidos, senão nós não damos conta de lutar dentro desse país. Então, essa política brasileira, com esse populismo irresponsável, essa briga contra os poderosos, isso, se a gente for alimentar isso compromete até a disciplina da gente. Suponhamos que eu chego numa empresa, numa grande empresa privada. Então eu chego numa grande empresa, aí eu chego lá, ao entrar dentro dessa empresa, eu olho para ela e falo: o dono dessa empresa deve ser um empresário muito rico, então ele sempre levou a melhor e eu sempre levei a pior. A hora que eu for realizar as minhas tarefas, as minhas obrigações, eu vou ter um comportamento X. Por quê? Porque eu estou alimentando indiferença contra ele. Agora, se eu chegar nessa empresa e olhar para ela e pensar da seguinte forma: o dono dessa empresa, ele é um gerador de riqueza. Então, quanto mais ele gerar riqueza, quanto mais ele empregar, quanto mais ele produzir, melhor será para o país. Aí eu terei comportamento Y, que ao meu ver é o certo. Então, essa política, ela está alimentando rivalidade entre classes, e para nós enfrentarmos o problema nesse país, esses problemas existentes nesse país, para nós levantarmos essa economia desse país, nós vamos ter que ser unidos, vamos ter que ter consideração, vamos ter que reconhecer que todos nós, cidadãos brasileiros, temos as nossas importâncias dentro desse país. E a terceira algema, guerreiros, a terceira algema, ao meu ver, Constituição brasileira. Aí que está o ninho da onça. Mas político, principalmente num ano eleitoral como esse, mas nem de longe eles tocam nesse tipo de assunto. Mas não tocam mesmo. Não tocam. Principalmente num ano eleitoral como esse. Como eu não sou político, muito pelo contrário, eu sou cidadão desse país, e eu acho que está comprometendo, então é meu dever expressar os meus pensamentos para ver se nós conseguimos nos entender dentro desse país.